Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo, então se você é torcedor do Mengão e quer ficar por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de pré-jogo e pós-jogo aqui no canal Mundo Fla React, e também podemos ajudar, deixe aquele like, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações. Estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil do Grupo Disney. E também eu quero que vocês deixem aí a sua opinião nos comentários sobre a vitória do Flamengo por 2-1 pelo Brasileirão fora de casa contra o Cuiabá. Um bom momento, né, Marinho? Everton, Cebolinha, então a gente percebe como tá homogêneo tudo que acontece no Flamengo nesse momento. E ó, para até reforçar isso que a gente está discutindo, ó, dois caras já estão consagrados como destaque no jogo de hoje, ao lado do Matheus também, os três principais nomes do Flamengo nessa partida contra o Cuiabá. O Cebolinha jogou 83 minutos, foram 5 chutes, 2 no alvo e 4 chances criadas. O Marinho, em 89 minutos, 3 chutes, 1 no alvo, 1 chance criada. E o Matheus, em 45 minutos, 3 chutes, 2 no alvo e 2 chances criadas. Matheus e Marinho fizeram os gols do Flamengo nessa vitória diante do Cuiabá, e o destaque todo ali para a turma da frente, né? Isso. Assim, com relação à questão, né, se eles podem ser titulares, a gente pensar no jogo contra o Corinthians na quarta-feira, talvez o Cebolinha seja aquele cara que mais mude o jogo. Ele não fez gol, né, participou, deu assistência para um gol do Flamengo, mas é o jogador que tem entrado em jogos importantes, né, ele carrega uma bagagem, um histórico gigantesco de currículo também. Então é um jogador que o Marinho tem a experiência, mas tem a maneira como ele joga, né, uma coisa que os adversários já conhecem um pouco mais, essa maneira dele trazer a bola para dentro, chutar em gol. O Matheus França é muito jovem ainda. Então, pensando, acho que no jogo de quarta-feira, eu acho que o Cebolinha é o cara que mais tem chance de entrar e ter, de repente, em um momento que o Flamengo precise mudar um cenário, que tem mais condição para isso. Não é o mesmo Cebolinha do que todos esperavam, né? Não é aquele jogador que chega e encanta, que enche os olhos do torcedor do Flamengo. Mas ele tem uma evolução também, está sendo importante para esse time alternativo e tem experiência e currículo necessário para entrar em um jogo tão grande quanto esse da quarta-feira contra o Corinthians. E quando o Flamengo ele vai atrás do Cebolinha, quando a gente começa a discutir esse reforço chegando, o Flamengo tinha acabado de perder o Bruno. Então, assim, era em teoria, e o Dorival também chegando no clube, então, em teoria, era um reforço para chegar e ocupar a vaga. Porque o Flamengo jogava por ali, o Flamengo jogava com um esquema montado com o Bruno pelo lado esquerdo. E aí o Dorival chega, consegue encontrar uma outra forma na base da força, porque perdeu um jogador titular, então coloca Pedro e Gabriel lá mais avançados, e aí passa a não necessitar tanto do Cebolinha para já chega e joga, né? Precisamos de você. O que aconteceu com o Corinthians? O Corinthians, quando contrata o Yuri, por exemplo, já chega para titular. O Fausto também para titular, porque precisa. O Flamengo não. O Dorival, ele encontra outra maneira de atuar sem o Bruno, e aí o Cebolinha chega nessa reserva para ir entrando e aí se tornar o titular do Dorival no time reserva. Quando o Cebolinha chegou, a discussão era essa, né? Que espaço ele iria ocupar e como o Dorival iria armar o time para encaixar o Cebolinha. Mas aí o Dorival já estava encontrando o seu encaixe. Aí muita gente discutia, pô, vai sair o Pedro de novo, lá vai o Pedro ser sacrificado, e o Pedro num grande momento. Pedro, né, deslanchou na mão do Dorival, e aí o Cebolinha, acho que também dentro disso tudo não teve essa oportunidade, talvez por isso também não tenha aparecido, como você disse, né, Fábio, assim, de render. Ele tem essas oportunidades pontuais, ou de entrar em um jogo, ou de ser titular em um jogo em que o time é o reserva, enfim, né, eu acho que isso também... E a gestão de grupo também, né, Glaucio, porque assim, o Cebolinha, o Vidal, por exemplo, vieram... a gente imaginando, e eles talvez também, em serem titulares. Então, o Marinho também, ele sabe, né, o Marinho é um cara que, né, historicamente, assim, foi titular dos times que jogou, foi protagonista. Então, é isso, a gestão de grupo do Dorival, esses caras, você não vê bico, você não vê cara feia, você vê, mesmo não jogando tão bem, por exemplo, mas os caras se esforçam, né, sai um gol, todo mundo comemora. Então, tem a gestão do Dorival, que é muito bem feita com relação a esse elenco, e tem também a maturidade desses jogadores, né? De entenderem realmente que o Flamengo tem um padrão de jogo, tem titulares, né, que são muito fortes também, que é um time muito competitivo, e cada um espera a sua hora, entende o momento, né, que vai entrar nas partidas e tenta, dentro daqueles minutos ali, entregar aquilo que o Dorival espera. Mas é bacana essa gestão com jogadores tão renomados.
E no fim das contas, se o título vem, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Então, assim, dá para perceber que é um trabalho com um único objetivo. Exatamente. O Dorival, ele chega para apagar incêndio. Sim, a temporada do Flamengo estava quase que fadada. Isso. O Paulo Souza, todas as mudanças, todos os jogadores que precisavam dessa transição também, né? Por exemplo, o Diego, o caso do gol era muito falado também, né? Por conta do Hugo. E aí o Dorival chega nesse momento e ele é espetacular o trabalho que ele faz, assim. É realmente uma coisa que, se a gente fala de Jorge Jesus, claro que o título vai coroar, obviamente, mas daqui a um tempo a gente vai falar desse Flamengo do Dorival também, porque é impressionante. O Marinho, eu acho que aí dessa lista é um que já veio sabendo que ia compor o elenco, né? Eu acho que ele já soube a condição que ele veio para o Flamengo. Veio de um Santos em que ele era protagonista, em que ele foi importante, foi aquele cara de peso ali, mas eu acho que ele já chega ao Flamengo sabendo que era isso. Ele ia compor o elenco e ia ter essas oportunidades. Hoje acredito que tenha aproveitado bem, né, essa oportunidade. É a mudança, né, Glaucia? A mudança de sistema do Flamengo. O exato. Flamengo jogava com 3 atacantes, então eram 2 caras de beirado. O Everton Ribeiro muitas vezes vinham, né, centralizava um pouquinho mais, mas iniciava o jogo ali como quase um ponta direita, o Bruno Henrique pela esquerda e o Gabigol. Com a mudança de sistema, então são 2 atacantes, né? O Pedro um pouco mais centralizado, o time principal do Flamengo, e o Gabigol é um segundo atacante, presença diária, mas que se movimenta um pouquinho mais. Então esses caras de beirada, eles perderam, não é que perderam espaço, mas perderam, né, a possibilidade de entrar em muitos momentos em uma linha de 3 atacantes. O Dorival, ele usa muito isso quando precisa mudar um cenário, quando quer mudar o sistema de jogo, quando precisa ter mais velocidade, né, um pouco mais de força pelas beiradas, mas são jogadores que têm qualidade, né, que foram contratados para realmente não para serem titulares, mas quando estivessem em campo, decidissem jogos para o Flamengo. Então a gestão do Dorival, por enquanto, de elenco, até agora, né, antes das decisões, ela é muito boa. A gente viu a dificuldade que o Flamengo teve contra o Internacional, fechando pelo meio. O Flamengo não conseguiu... O Inter foi muito bem, assim, o Inter foi perfeito na proposta. Eu discordo, né? O Mano até brincar, estacionou o ônibus. Para mim, o Inter não estacionou o ônibus. Para mim, o Inter jogou, porque o Inter também atacou. E aí conseguiu neutralizar o Flamengo dentro do Maracanã. E foi justamente por esse setor que o Flamengo cria, que é pelo meio. O Flamengo não é um time que abre tanto o campo, né? Então é justamente isso que o Fábio falou. Quando precisa mudar o sistema, buscar essa linha de fundo e espaçar um pouquinho essa defesa, aí pode ser o caso de um Marinho. A gente tá falando aí do Marinho, fez o gol ali, cobrou bem demais esse pênalti, mas antes ali da cobrança teve um... Foi engraçado. Né? O Marinho sofreu o pênalti, queria bater, a galera pediu o Vidal falou, não, deixa o Marinho. Aí o Diego, me fugiu o nome. O Diego entra no meio ali, quer dar a bola pro Vidal. E o Cebolinha conversando com ele ali, ó, ele vai sair, ó, reclamando, ó. Volta pro Marinho. Ele bate na perna, assim, ó. É porque o Marinho, assim, uma que ele pega muito bem na bola, né, Glaucia? Mari, assim, ele é um cara que bate, né, realmente, tem essa pegada, a confiança do Marinho pro chute é muito grande, e o Marinho também sabe que é importante para ele, né? Claro. Então, assim, deve ter sido estipulado isso no vestiário, então, assim, talvez o Marinho seria a primeira opção, mas aí tem toda uma atmosfera criada pro Vidal. A galera ali pro Marinho, ó. É isso, o Flamengo já vencia o jogo. Mas eu acho que para o Marinho é importante, como atacante, um cara que, né, que a torcida também espera que faça gols em jogos importantes, decisivos do Flamengo. Então eu acho que tem essa questão também. Muito bacana o Vidal, né? O Vidal, ele entendeu o movimento do torcedor, né? Então retribui o carinho, mas aí ele passa a bola pro Marinho. Legal, né? Exatamente. Muito legal o Vidal. Acho que era a Júlia Guimarães, repórter, que estava na partida, na transmissão. Que vem se despedindo do Flamengo a cada rodada, né, que já tem que não vai renovar o seu contrato, mas que o torcedor tenha paciência, porque o Diego foi um jogador muito importante aí dentro da sua história no Flamengo. Agora sim, uma coisa que dá pra gente reparar bem nessa reta final de campeonato é como os times lá de baixo, eles estão nessa fúria para poder sair da zona, né, de rebaixamento. E eles estão mordendo muito para pressionar essa saída de bola. Não a todo tempo, porque, né, são times que vão optar por jogar mais no contra-ataque, principalmente contra times maiores, mas a gente viu isso acontecendo com o Juventude, contra o Corinthians, também proporcionando um erro ali do Raul Gustavo na saída de bola. A gente viu isso acontecer no Atlético Goianiense contra o Fluminense. Então, assim, o Cuiabá, ele já estava dando indícios de que
eu tô ligado. Se você vacilar, eu vou roubar a bola de você. E aí, realmente, quando o Diego tenta cortar, ele é desarmado. Mas é muito difícil. Cuiabá é o 17º, abrindo a zona de rebaixamento com 30 pontos. Rodada ainda rolando, ainda temos jogos amanhã. O Flamengo, com esse resultado, foi para a 4ª colocação, com 52, e o Cuiabá vivendo ali o seu drama de fugir do rebaixamento. Flamengo hoje alternativo, amigos, pensando no meio de semana, já nesse jogo de Copa do Brasil. Já a gente vai lá para a Arena Cuiabá, inclusive para ouvir personagens desse jogo, mas já vamos também pensar com a cabeça do Flamengo, com a cabeça do Dorival, que poupou seus principais jogadores para esse jogo de quarta-feira. Acho que não tinha outra alternativa. O Dorival que vem fazendo essa gestão do grupo, né, desde que chegou também, levando várias competições e chegando a 2 finais das Copas. E aí, no Campeonato Brasileiro, óbvio que fica um pouco, né? Eu me lembro quando o Dorival começou a recuperar o Flamengo, houve até um certo momento que falou, voltou para a briga do Brasileirão. Mas difícil de levar, né? Então, é preciso priorizar. Eu acho que não tinha outra alternativa a não ser essa em pensar na quarta-feira. Não é isso, Glaucio. O teste final para o Flamengo titular para o jogo contra o Corinthians foi o duelo contra o Internacional, né? O Flamengo jogava no Maracanã, o Flamengo era um teste, né, realmente para o Flamengo. O Internacional, o segundo colocado do brasileiro, um time que marca muito forte, que, né, não é igual, mas se aproxima um pouco do sistema de marcação do Corinthians, das movimentações. Agora, com relação ao jogo do Cuiabá, é o planejamento perfeito, né? Uma que está muito próximo do confronto, tem a viagem, tem um desgaste. O Flamengo tem jogadores, né? Exemplo, a Arrascaeta, que tem um probleminha físico, que deve ser preservado. Então, assim, o Flamengo, né, fez o dever de casa com perfeição. Não venceu o Internacional no Maracanã, mas fez um jogo, né? Colocou intensidade. Exigiu-se do Flamengo uma intensidade que vai ser pedida no jogo contra o Corinthians. E no jogo de hoje, contra um time que está brigando contra o rebaixamento, que tem uma viagem desgastante, entra com um time alternativo, ganha opções também para o duelo de quarta-feira, consegue o resultado. Então,